E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aí para a nossa primeira aula de LB5, né, com a parte prática. Né? Então a gente vai seguir falando, né, de máquinas, que é a ideia da nossa matéria. Vou falar um pouco aqui só sobre o que vai ser e do relatório. E aí depois de fazer o experimento mesmo, eu falo de onde eu vou disponibilizar tudo certinho. Então podem ficar tranquilos. Então, né, o que a gente vai ver primeiro, né? Hoje a gente vai ver motor de corrente contínua no modo independente, né? Então a gente vai ter lá uma fonte de tensão alimentando o campo e uma outra fonte de tensão alimentando a armadura. Lembrando, né, lá da aula de conversão 1, e eu vou disponibilizar para vocês todos os materiais que eu tenho de máquina de corrente contínua que eu dei em conversão 1, eu vou colocar lá no Moodle. Então vocês também podem dar uma olhada e pesquisar lá, mas vocês podem pesquisar também na internet se vocês precisarem para responder o relatório. Mas lembrando aqui, né, a gente pode ligar a máquina de corrente contínua de várias formas, né? Que a gente tem os enrolamentos independente, série, shunt. Então a gente pode ligar só como independente, só como série, só como shunt. A gente pode ligar aqui uma mistura. Então a gente vai começar só com o independente, ok? A gente vai trabalhar depois, acho que na próxima aula, o série e o paralelo, mas eu ainda vou confirmar certinho, mas eu acho que vai ser isso. Bem, o motor, então, né, seria dessa forma, com a alimentação separada para o campo e para a parte da armadura. Lembrando que a armadura nessa máquina é a parte que gira, né? Inclusive por isso que essa parte de fazer o contato da parte que gira com a parte parada, né, na máquina é bastante importante. E aí aqui a gente teria a nossa carga mecânica, né? Então aqui a gente tem só a equaçãozinha para lembrar lá que dá para relacionar, né, o torque elétrico, né, que a gente chama, com a potência elétrica da máquina, né, com a velocidade que ele está rodando. A gente vai usar isso para o torque que eu vou colocar na máquina no experimento. E aí a gente tem as equações, né, que descrevem aqui esses nossos sistemas aqui, que é só analisar o circuito elétrico mesmo, né, e essas duas que vêm da parte eletromagnética. Aí tem aqui algumas jogadinhas que a gente faz, né? Só jogar uma fórmula dentro da outra. E a gente chega nessa fórmula aqui, que é a principal que a gente usa para analisar, né? A característica torque, velocidade, que é o que interessa no motor. Saber como que a velocidade vai se comportar com mudanças no torque. E aí aqui tem a curva de caracterização, né? Também com algumas discussões. Mas, bem, a gente vai então agora começar a falar do experimento. Então, o que a gente tem aqui, né, no experimento? Vou dar aqui também uma introdução ao Simulink, né? Se você for lá no MATLAB e abrir o Simulink, você tem que vir aqui depois e clicar em novo modelo aqui. Então, se você clicar nesse novo modelo, você vai abrir um lugar em branco, igual isso daqui. E aí você consegue adicionar as coisas, né? E como que eu adiciono um elemento aqui? Então, como que eu adiciono, né, um novo elemento aqui, né? Fazendo de conta que estava tudo em branco. Eu venho aqui na parte de livraria, né? E aí ele vai abrir para mim essa janela aqui. Então, essa janela aqui é onde eu vou buscar os componentes. Então, por exemplo, se eu for lá aqui na parte, né, onde tem as minhas bibliotecas, a gente costuma usar o SimPower System, onde vai ter esses componentes de máquinas e tudo mais aqui, né? Então, se eu for aqui em SimPower System, aqui, por exemplo, em Specialized Technology, a gente tem as máquinas, e aí dentro das máquinas tem a máquina de corrente contínua. E aí a gente pode também procurar aqui, né, em algumas coisas. Então, por exemplo, se eu quiser procurar o ground, eu posso procurar o ground e ele vai me dar, né, os lugares aqui. Então, por exemplo, eu ponho o ground do Simscape, que é essa parte de simulação aqui de sistema de potência, né, que a gente está considerando a nossa máquina. Bem, então com isso daí a gente consegue adicionar os bloquinhos, né, basta procurar ali os blocos. Então a gente pode voltar aqui para o nosso modelo. Então o que a gente tem aqui, né, no nosso modelo? A gente tem a máquina, certo? Então aqui, o que a gente tem na máquina? A gente pode falar qual vai ser o input mecânico que a gente vai estar dando, né? Onde a gente vai deixar aqui, por exemplo, em torque, mas daria para, por exemplo, falar em velocidade. E aqui a gente tem alguns, né, modelos que já são setados que a gente pode usar.
Se você quiser fazer um só seu, você pode colocar aqui no No, e aí você pode mexer em todos os parâmetros aqui da máquina, né? Inclusive você pode usar um desses modelos aqui para partir de início. Mas a gente vai usar esse aqui primeiro, né? Que é 5 HP de potência, 240 de tensão de armadura ali, 1750 RPM de nominal de velocidade e o campo de 300 volts. Né? Sempre que você mudar alguma coisa, você tem que dar apply. Aliás, agora que eu parei para perceber que vocês não estão vendo essa janela. Né? Pera aí, deixa eu colocar ela aqui. Esse é o tipo de coisa que tem que ir ajustando aqui. Então, isso. Então, ó, aqui tá o que eu tava falando. Né? Dá pra gente ir mexendo nas coisas. Então, essa aqui é uma máquina 5 HP, 240 volts, 1750 RPM e a tensão. E dá pra mexer nos parâmetros aqui, certo? A gente vai deixar nesse caso. E sempre que você utilizar um desses caras, né, se você mudar alguma coisa, você tem que dar apply. Então, dou apply aqui, dou OK. E aí, a gente pode continuar vendo os nossos blocos. Então, tem esse cara, certo? E o que ele tem aqui, né? Ele tem a parte do campo, que é esse enrolamento. Então, aqui seria o campo que, no caso série e shunt, a gente também vai conectar aqui. É só tomar cuidado com os valores, mas é basicamente isso. A gente coloca nossa fonte DC, né? A gente coloca um terra aqui para garantir que tá com 300 volts e que a gente vai ter a mesma referência entre as duas fontes aqui. Então, se a gente abrir esse cara, que é o bloco, né, da fonte, tem que colocar aqui também ele para aparecer. Então, se a gente colocar aqui o bloco da fonte, aparece esse carinha pra gente, certo? E aí a gente pode mudar aqui, por exemplo, a amplitude. Então a gente colocou 300 para o campo, né? Mas se eu quiser mudar o campo, por exemplo, eu posso colocar 30 ou qualquer outro valor aqui. Mudou o valor, a gente dá apply. Eu vou deixar com esse valor mesmo, que é o valor nominal da máquina. Então, ok. Certo? O que mais que a gente tem? Uma outra fonte, essa daqui está em 240, porque está na armadura. E aí a gente tem alguns outros bloquinhos aqui, então vamos lá. Primeiro esse daqui, esse cara, esse Continuous aqui, ele é só o que o SimPower System, né, que é o Simscape aqui, vai utilizar, né, esses blocos que estão relacionados com essa parte de potência, precisam desse bloquinho aqui, que é esse Power GUI. É só procurar por Power GUI lá também que vocês vão achar. Vocês precisam dar isso aqui para ele poder simular no tempo a máquina. Sem isso daqui ele não vai conseguir simular. É só isso. Então, nada demais também. E aqui a gente tem um bloquinho, né, que a gente chama aqui de constante, e ele está entrando aqui no torque. Né? Então, o que isso aqui significa? Que é onde eu estou colocando a minha carga mecânica ali. Né? O meu torque, TL de torque load aqui. Né? Então, se eu abrir esse bloquinho, né, vou habilitar também ele para aparecer aqui. Se eu colocar esse bloquinho, eu vou ter isso aqui, então, né? Eu coloquei um bloco constante, porque eu vou colocar só um torque constante lá, então é só dar um valor e esse valor vai entrar aqui. Como que eu calculei esse valor aqui, né? Partindo daquela velocidade lá de 1750 RPM, sabendo, né, da máquina, e sabendo que ela é de 5 HP, né? Eu consigo passar HP para kW, eu uso aquela fórmula e eu sei qual vai ser mais ou menos o torque. Só que esse aqui é o torque elétrico, né? Seria o torque que a gente usaria se não tivesse as perdas aqui na máquina e tudo mais. Então vocês vão ver, inclusive, que o torque que a máquina vai me dar aqui na saída vai ser um pouco diferente. Mas isso daí eu discuto, né? Aqui é a parte mecânica, mas a gente ainda tem aquela parte elétrica para ser considerada. O que a gente tem mais aqui de bloco? A gente tem esse bloquinho aqui, que só faz a divisão, né, quando você tem mais de uma saída. Porque essa máquina aqui, né, posso até aumentar aqui um pouco o modelinho dela. Vocês podem aumentar sempre os blocos e as coisas também aqui no Simulink.
Cada modelo ele vai ter um certo número de saídas que vai me dar alguma coisa. No caso dessa máquina, saem 4 coisas. Então a gente liga numa entrada aqui e dela, né, a gente tira 4. Isso daqui chama demux. Se vocês procurarem também nos bloquinhos, tem lá. E aí, pela definição do modelo, a gente já sabe o que vai sair do outro lado. Então, a primeira setinha aqui vai ser a velocidade. Quando eu abrir o scope, vai dar para ver. A primeira setinha aqui é a velocidade. A segunda é a corrente de armadura. A terceira é a corrente de campo. E a quarta é a nossa carga lá, o torque, né, que a máquina tá desempenhando ali. Então, já considerando também as perdas. Então, vai dar um pouco maior do que o valor que está ali só na carga. Bem, aí o que é esse ganho aqui que eu coloquei, né? Também essa aqui é só um bloquinho, acho que todo mundo sabe o que é a ideia do ganho, né? Só multiplicar o valor que está passando aqui. A ideia é converter, né? Porque aqui vai sair radiano por segundo, isso é importante lembrar, né? Toda conta que a gente faz com ângulo e tudo mais, a gente faz com radiano, né? Então a gente está fazendo radiano por segundo, que é a velocidade. Aqui eu só estou multiplicando por 60 dividido por 2π para sair com a velocidade em RPM, que é mais fácil para a gente analisar, né? Então, só para sair em rotação por minuto. E aí, o último bloquinho é o scope, que também dá para procurar lá na biblioteca. E aí, o que a gente tem no scope, né? Vou entrar aqui. Então, se a gente abre o scope, a gente tem esse cara aqui. Deixa eu fazer ele aparecer. Então, né, se eu clicar aqui no nosso scope, e vai abrir pra gente essa tela, né? No caso de vocês, se vocês abrirem aí, quem tem o MATLAB, né, quiser simular também para ver melhor, não vai abrir dessa forma aqui, porque vocês ainda não definiram certinho as coisas. Mas vai abrir essa opção, vocês podem clicar nesses carinhas aqui. Deixa eu dar uma diminuída na imagem. Vocês podem clicar numa engrenagenzinha que tem ali. Ok? Aqui, pronto, vou conseguir colocar ali na tela. Aqui, tem uma engrenagenzinha ali no canto. Se vocês clicarem nele, vocês vão abrir as opções aqui, né? Então, só para mostrar as opções aqui para vocês, vocês vão abrir essas opções aqui. Então, essas opções a gente consegue mexer, né? Quantos caras diferentes vão ter, nesse caso 4 respostas. O time range vai vir um valor, você pode colocar em automático, que é melhor. Dá para colocar o tick label aqui, que eu vou explicar já também o que eu coloquei lá, né? E aí vocês podem mexer aqui, a gente tira esse limite data point também e tudo mais. Dá para mexer como vai ficar as curvinhas e tudo mais, mas isso não é tão importante. Bem, aí lembrou, né? Mexer alguma coisa, dá o apply. Então, o que a gente tem aqui, né? Como eu disse, o primeiro cara eu nomeei aqui como velocidade. Vocês podem mudar esse label aqui também clicando nele, né? Aqui o IA, que é a corrente de armadura. O IF, que é a corrente de campo. E o torque, certo? Então, vamos simular esse primeiro caso aqui. Então, eu tenho aqui todos esses bloquinhos certinhos. Tenho um torque aqui relativamente nominal, né? Dado aquela variaçãozinha que eu falei por causa das perdas e tudo mais. Como que eu simulo? Eu clico nessa setinha verde aqui. Então, se eu clicar aqui, ele vai rodar, né? E aí, quando ele roda, acaba aquela barrinha verde que tinha aqui. Eu posso clicar no scope para ver o resultado. Então, geralmente a gente clica aqui nesse cara, no auto scale, que ele vai mostrar melhor pra gente cada um aqui dos eixos, certo? Então, o que a gente tem aqui de velocidade, né? Corrente de armadura, corrente de campo e torque. A gente pode pegar essa nossa ferramenta aqui para dar zoom. Então, vou clicar nela aqui e vou dar zoom, por exemplo, aqui na velocidade. A gente vê que está em 1750, né? Que era o que a gente queria. Então, tudo certo. Se a gente olhar a corrente de armadura aqui, a gente vai ver que ela está em torno aí de 21.2, alguma coisa assim. A corrente de campo está ali em 1.06, 1.07. E o torque
Como eu disse, né, vai estar próximo do valor que a gente colocou, mas não vai ser exatamente igual, ele vai ser um pouco maior por causa daquelas perdas. Então, torque aqui desempenhado pela máquina é em torno de 21,5. Bem, então esse aqui é o caso nominal que a gente rodou, beleza? Então agora vamos fazer algumas mudanças aqui e ver o que acontece, certo? Então, a primeira coisa que eu vou mudar é o valor do torque. Então, deixa eu habilitar aqui para aparecer o torque. Então, se eu colocar torque aqui, eu posso trocar esse 20,36, né? Vai mudar ali na tela, então não preciso mostrar para vocês aqui o bloquinho, acho que é mais fácil. O que eu for mudar eu mostro melhor. Então, vou multiplicar por meio. Então, 0,5, né? Vai aparecer ali. Então, dei apply, apareceu ali no nosso modelo, certo? Então, agora eu estou colocando metade do torque só de carga, mas eu não estou mudando mais nada aqui, eu só mexi nesse torque. Então, vamos ver o que acontece. Então, eu mando simular, né? Clico lá no verde, certo? E posso abrir o scope. Então agora ele mudou os valores, né? Eu tenho que ir lá e mudar o meu eixo, né? Tô só excluindo as outras coisas que ficaram aqui no OBS pra eu não me perder. Então eu posso ir lá e mudar esse eixo clicando no Auto Scale. E ele vai me dar os novos valores, né? Então vamos dar o zoom lá. Então a velocidade aqui, né? A gente vê que saiu lá de 1750 e chegou aqui 1993,5. A corrente de armadura, a gente vê que diminuiu aqui para cerca de 11 aqui, né? 11 ponto alguma coisa. A corrente de campo não muda, porque é um circuito independente, ela vai estar no mesmo valor que ela estava antes. E o nosso torque desempenhado pela máquina, obviamente vai cair também, né? Perto daquele valor que a gente colocou lá. Então a gente vê aqui o comportamento da máquina se eu diminuir o torque. E aí, como esperado, né, a velocidade aqui da máquina vai aumentar. Mas agora, né, vamos ver o que acontece se eu colocar valores de torque próximos ali, que seriam, por exemplo, a colocar uma carga um pouco maior ali do que esse meu torque nominal ali, né? O torque que daria, na verdade, a velocidade nominal. Então a gente fez aquele primeiro caso que dava 1750 de velocidade, certo? Com um torque de 20,36. Agora eu vou dar um torque para ele de 20,36 vezes 1,1. E vamos ver o que acontece aqui, né? Então a gente vai fazer umas variações menores. Vamos ver o que acontece com o torque. Então eu mando simular, certo? Ele vai simular aqui. Eu abro o scope, mando ele dar o auto scale, né, pra gente achar mais fácil. E vamos ver onde foi parar os nossos valores aqui, né? Então eu tenho meu torque, minha velocidade agora saiu lá de 1750 para 1702, 1703, alguma coisa assim, né? Agora minha corrente de armadura tá ali em torno de 23,2. O campo não muda, o torque muda, né, só por esse 1,1 aí que a gente colocou. Então, beleza. Eu vou falar isso na hora do relatório, mas já adiantando aqui, né, vocês podem tirar print, aliás, devem, né, tirar print da tela aqui com alguns resultados para ajudar a justificar a resposta que vocês vão ter que dar lá no relatório, ok? Então, vocês podem usar essas imagens para justificar e mostrar o valor, por exemplo, esse tipo de coisa. Vai ter umas outras imagens que a gente vai fazer mais para frente que vão ser mais interessantes. Nessa aula vai ser um pouco mais esses valores mais fixos mesmo. Então, agora eu vou mudar para 1.2 o torque e vou mandar simular. Então, aumentei mais 10% lá do nominal no meu torque. Vamos ver o que acontece com a minha máquina. Então, minha velocidade está agora ali em 1652 e alguma coisa, 53, né? 52,5 provavelmente. Minha corrente de armadura passou ali um pouco de 25.
o campo continua o mesmo e o torque vai estar relacionado com aquele torque que eu dei mais as perdas lá, né? Bem, e por último, eu vou mudar o torque agora para 1.3 do nominal. Então, coloquei aqui 1.3 e vou mandar simular. Então, mandei simular. Tem aqui agora o scope que eu vou abrir. E vamos ver onde foi parar a velocidade. Então agora, com 1.3 multiplicando o torque, eu tenho uma velocidade aqui cerca de 1605 ali. Uma corrente de armadura aqui em torno de 27. Esse cara não muda. E o torque vai estar aqui, né, em torno ali do valor que eu coloquei mais as perdas. Então isso daqui é o que acontece com a máquina, né? Se a gente olhar para a variação do torque sem mexer em mais nada na máquina, certo? Então seria aqui a mudança da nossa carga, né? E como que a minha máquina ia se comportar com essa mudança da carga. Agora vamos pensar que a gente tem uma carga com torque constante, né? Eu voltei aqui para 20.36 e vamos ver alguns métodos, né? Vou mostrar dois aqui e o outro eu quero que vocês discutam no relatório, vocês vão ver lá, que a gente pode usar para controlar a velocidade, né? Então como que eu posso mexer na velocidade dessa máquina, sendo que a minha carga vai estar com um torque constante, né? A gente pode olhar lá a formulazinha, né? E ver. Vocês também, se vocês quiserem, vocês podem entrar lá no próprio canal do YouTube que vai estar essa aula. Tem as minhas aulas de conversão 1. Vocês podem ver ela também para tirar dúvida e tudo mais. Então, na dúvida, deem uma olhada lá. Mas me mandem e-mail também, qualquer coisa, não tem problema nenhum. Então, o que a gente vai fazer, né? Agora que eu vou mexer, que é um dos nossos casos aqui que a gente pode fazer, é mexer na minha fonte aqui de alimentação do campo. Então, a gente vai mexer na corrente de campo, certo? Então, vou habilitar aqui para aparecer, porque agora eu vou mexer bastante nesse cara. Então, aqui. Isso. E ok. Então, a gente tem aqui esse cara. Então, antes estava com 300, né, naquele caso nominal. Não vou refazer ele. A gente viu que estava 1750. E agora vamos ver o que acontece se eu colocar, por exemplo, aqui 250 volts ao invés de 300. Então, apply, dou OK, né? E mando rodar. Então ele vai rodar ali com um valor menor do que o nominal aqui para o campo. E se eu abrir o scope agora, dou um autoscale, o que a gente vai ver aqui, né? A gente vai ver que a velocidade mudou, né? Então agora a minha velocidade aqui está em torno de 1974, mais ou menos aqui, né? Minha corrente de armadura está ali em torno de 25,5. Minha corrente de campo agora baixou um pouco, né, daquele valor que ele tinha antes. Deu dois uns aqui porque meu mouse é meio problemático. Então, voltando aqui. Então ali em torno de 0,9, né, 0,89. Deixa eu só dar o zoom aqui de novo, se alguém for pegar os valores todos juntos, né. Então, tá aqui. E o torque não vai mexer, né? A gente não tá mexendo nele. Eu nem vou dar zoom nos outros casos, mas ele tá naquele valor que a gente tinha antes. Então, a gente tem esse resultado aqui. Agora, vou abrir de novo o meu bloquinho aqui da tensão e vou passar de 250 para 350. Então, agora eu aumentei 50 volts nesse cara. E vou mandar simular de novo, né? Tá simulando. Vou abrir o scope aqui. Dar o auto scale. E vamos dar o zoom para ver o que está acontecendo. Então, agora a minha velocidade, né, tá aqui em torno de 1564, né? Minha corrente de armadura aqui em torno de 18 alguma coisa. A corrente de campo obviamente aumentou agora, né, porque eu aumentei lá a tensão. E o torque vai estar ainda em torno daquele valor que a gente estava
utilizando, né? Nem vou mostrar aqui, mas ele vai estar ali em torno. Vai mudar um pouco por causa dessas perdas, que vão mudar um pouco com onde a máquina está atuando, mas o torque importante para a gente é aquele constante que eu estou dando na entrada. Então, importante são esses valores aqui que mudaram. Beleza? Então, isso aqui é um dos métodos de controle de velocidade, né? Vocês vão ter que explicar o que aconteceu aqui exatamente no relatório, mas vocês viram que mudou a velocidade. Bem, então eu vou voltar esse cara aqui para os 300 dele, certo? Dei apply. E agora a gente vai analisar o caso em que eu troco a tensão de alimentação. Então agora eu vou mexer nessa fonte de tensão, né, que antes era 240 volts. Né? Deixa eu habilitar ela aqui para achar. Então tá aqui. Então ela é 240 antes, também vou fazer aqui com outros dois valores para a gente testar. Então, ao invés de 240, eu vou colocar, por exemplo, aqui 200. Não, vou pôr 220. 220, apply e ok. Então, vou rodar aqui, simulou. Vou lá no scope e dou o autoscale. Então, agora eu voltei, né? Lembrando, eu voltei a minha tensão lá do campo para 300 volts, a minha corrente de campo voltou para o meu valor nominal lá, né? Aqui, em torno de 1 e 1.1 ali, certo? 1.06. Mas agora a minha velocidade mudou porque eu mexi na tensão terminal. Então, né, eu mexi na tensão terminal. Minha velocidade aqui em torno de 1563 ali. Né? Minha corrente de armadura em torno de 21 aqui. E de novo o torque, né, vai estar lá naquele valor que ele já estava antes mesmo, porque não é para ficar mudando. Então, vi que a velocidade diminuiu, certo? O que a gente pode fazer agora? A gente pode mexer nessa tensão aqui, por exemplo, para cima. Né? Então, em vez de 220, eu posso pôr aqui 260, 20 volts a mais do que o nominal dela. Então, mando rodar aqui. Abro o scope. Auto scale. E agora a gente vai ver que a velocidade foi para o outro lado, certo? Então agora a gente tem uma velocidade aqui que bate em 1937,5. Corrente de armadura aqui em torno de 21. Não vai mudar nossa corrente de campo e não vai mudar nosso torque, ok? Então, o que a gente fez aqui? Né? A gente analisou o que acontece se eu mudar o torque e o que muda na máquina. A gente analisou aqui o que acontece se eu mexer nessa nossa fonte aqui do campo e na nossa alimentação. Então eu vou voltar primeiro esse cara aqui para os 240, que é o nominal. Vou dar apply aqui. E agora eu vou fazer uma última coisa, que eu não vou nem cobrar no relatório, mas eu acho que é interessante, né? É mostrar o quanto é preocupante nessa máquina se a gente perder o campo, né? Tem isso daí na fórmula também lá, dá para analisar. Mas como isso aqui é um pouco mais específico, eu não vou cobrar isso aqui necessariamente. Mas a gente usa um dispositivo que chama DPP, que é dispositivo de partida e proteção, que ele ajuda tanto a partir diminuindo essa corrente de partida, né? Que eu posso até mostrar aqui. Mas ele também ajuda, né, a não perder o campo. Porque se eu perder esse campo, vocês viram que quando eu abaixo o campo a velocidade sobe. Se eu perder esse campo e ele ficar muito fraco, a máquina pode rodar rápido o suficiente para eu ter problemas mecânicos, eu realmente destruir a máquina. Então eu vou só rodar aqui de novo o nominal, né, para a gente poder abrir o scope. Então, ele ainda não acabou de simular, por isso que ficou desse jeito. Deixa eu fechar o scope aqui de novo. Abro ele agora. Dou o autoscale. Então a gente voltou aqui pro nosso normal aqui, né? E o que a gente vê aqui, né? Que eu falei lá do dispositivo de partida e proteção é que a corrente na partida é muito alta, né? Isso aqui eu não chamei atenção, mas era toda vez, né? A máquina tá partindo de zero, né? A máquina tá ligando, tava parada
e ela chega no regime permanente. A corrente, a gente vê que ela aumenta muito no começo e depois ela cai. Por quê? Porque aqui o rotor está parado, a máquina está fazendo mais força, né? Dá para ver também que pelo torque que ela está desenvolvendo, ela está tendo que dar mais força para fazer essa máquina girar, né? Para ela partir ali, vencer a inércia. Então a corrente costuma ser alta e esse dispositivo de partida e proteção já diminui essa corrente aqui com algumas resistências que ele tem. Mas o mais importante é impedir o disparo da máquina. Então vamos ver o que acontece se eu colocar um valor muito baixo aqui de corrente, né? Ou no caso, vou mudar aqui para tensão do campo. Então, né? Se eu colocar aqui, estava em 300, certo? Estava aqui em 300, vou colocar 100 volts. Então, 1/3 do campo nominal. E vou mandar simular. E vamos ver o que acontece. Dependendo do projeto do seu dispositivo de partida de proteção, com 100 volts provavelmente ele já iria atuar. A gente está falando só de 1/3 aí da magnetização da máquina. Então o que acontece aqui, né? Vamos dar o autoscale. A gente vê que o comportamento da máquina já está até um pouco mais diferente aqui do que estava antes, né? A gente vê que ela parte mais devagar do que ela estava partindo antes, porque o campo não é tão forte. E ela chega a acelerar aqui acima de 2.100 RPM. Por um processo que deveria ser 1.750, ou que não deveria variar muito mais do que isso, né? Se eu abaixar muito o campo dessa máquina, isso aqui é problemático. Certo? Eu vou tentar simular com menos campo ainda e vamos ver o que acontece. Eu não sei se o modelo vai deixar simular ou se não, mas vamos ver. Então, vou abrir aqui, estava com 100 volts, né? E vou simular então com 50. Então, dei a 50 e mandei rodar. Vamos abrir aqui o scope e dar o autoscale. E aí, tá vendo? Aqui o modelo dela já deu algum problema. A máquina já foi pro lado negativo aqui, ficou instável, né? Ela estava girando tentando ir pro outro lado aqui. Então aqui a gente já vê que, por exemplo, é um valor muito baixo, que se eu não tivesse esse dispositivo, a máquina teria algum problema, né? Então eu vou só voltar aqui para 300 para eu não esquecer caso vá usar esse modelo. E era basicamente isso, pessoal. Então a gente viu aqui a simulação, né, de como funciona. Fez uns casos simples aqui, mudamos o torque, mudamos o controle de velocidade aqui, né? E obviamente que dá para fazer isso automático. E mostrei aqui os resultados então, certo? Bem, então agora esses slides aqui. Então eu tinha parado aqui. Qual que é a ideia do relatório, né? Vocês vão montar vocês vão montar grupos de 3 pessoas. A ideia é ter acho que 5 grupos, porque tem 15 pessoas matriculadas nas duas turmas, somando as duas turmas. E aí vocês vão responder as questões lá do documento que eu mandei pelo Moodle. Então é basicamente só responder o que está lá. E aí vocês podem utilizar tanto print do vídeo, né, com esses resultados aqui, vocês colocam em tela cheia e dá um print, não sei. Pega do material, que eu vou disponibilizar também lá de CV1 ou do próprio material da aula aqui, que tem algumas coisas. E aí vocês tentam justificar então essas respostas para mim, beleza? Tudo que vocês escreverem lá, vocês têm que tentar justificar com a parte teórica e com a parte prática. E aí a gente sempre mantém uma semana para entregar. Então, vocês não precisam entregar todo mundo, né? Mas todo o grupo tem que entregar o relatório aqui para mim, beleza? E aí na próxima aula a gente vai ver o motor de corrente contínua com as outras ligações, né? A série e a shunt. Provavelmente vai ser isso. E qualquer dúvida, só me mandar um e-mail. Então, só relembrando, pessoal. Eu vou colocar lá no Moodle o material de CV1 que eu dei no semestre passado, que tem toda a parte de corrente contínua, mas vocês podem tirar dúvida comigo, pesquisar material na internet também. Eu uso bastante o livro do 100, do PC100, então vocês podem também pegar nele. Qualquer dúvida do MATLAB também vocês podem me perguntar, não tem problema. Então eu vou colocar esse material, vou colocar o material da aula, vou colocar o relatório que vocês têm que me mandar e vou colocar o link dessa videoaula, beleza? Então vai estar lá tudo no Moodle. Se eu esquecer de alguma coisa, vocês me avisam também e a gente vai ajeitando, né?
Vamos ver como é que vai ficar a próxima aula, que já tem um pouco mais de conteúdo, o relatório talvez já fique um pouco maior. E a gente vai ajeitando essa matéria aqui, beleza? Espero que tenha sido pelo menos um pouco interessante de ver com os modelinhos aqui. Sei que não é a mesma coisa do que ver uma máquina rodando mesmo, fazer as conexões dos cabos. Mas acho que é o que está tendo no momento, beleza? Então, obrigado aí, pessoal.